T-News. 7h35, estamos de volta com o T-News e agora nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município aqui de Ponta Grossa, Leovanir Martins. Bom dia. Bom dia, Marely, Laroca, todos os componentes da mesa aqui, os vintes da T. Na última segunda-feira, a Câmara aprovou o regime de urgência para a votação do projeto que prevê o parcelamento de uma dívida de mais de 25 milhões do FGTS do município. No entanto, mesmo assim, de acordo com o vereador George, que é o presidente da Comissão de Finanças, ele precisa ainda dar o parecer, que segundo ele, o parecer já é contrário a esse projeto de parcelamento. Agora, como que vocês do sindicato, Leovanir, estão avaliando essa proposta do prefeito de parcelar esse FGTS que não foi recolhido, né? Mais ou menos 26 milhões em 60 meses. Qual é o posicionamento de vocês? Nós entendemos, em primeiro lugar, que o Poder Executivo deveria tratar deste assunto com os servidores municipais, para discutir qual é o prazo que os servidores aguentam esperar pelo pagamento. Então nós entendemos que há um equívoco no encaminhamento. Primeiro, deveria discutir com os servidores, através da entidade sindical, das assembleias, e uma vez homologado um acordo com os trabalhadores, aí sim mandar para o Poder Legislativo para ter essa autorização. Então nós consideramos que não deveria seguir este ritual que o prefeito Marcelo Rangel está propondo. Agora, Leovanir, nós comentávamos aqui durante os últimos programas a respeito de que outros prefeitos também fizeram esses parcelamentos. Claro, né, que um erro não justifica o outro, mas isso ocorreu. O governo, por exemplo, do ex-prefeito Pedro Vosgrau parcelava FGTS em 180 meses. E qual foi o posicionamento do sindicato naquele momento, quando esses governos também fizeram o parcelamento do FGTS? Contrário, de maneira muito objetiva. Aliás, talvez você não tenha acompanhado, Marely, mas o Laroca, com certeza, nós guerreamos com o governo Pedro Vosgrau desde 2005, porque ele entrou com uma ação artificial na Justiça Federal, alegando que os servidores não tinham direito ao fundo de garantia. Nós entramos com a ação em 2005 e ficamos de 2005 até 2011 brigando com o Poder Executivo na Justiça e ganhamos a ação pelo reconhecimento. Além disso, nós realizamos diversas manifestações públicas em relação ao governo Pedro Vosgrau pelo não recolhimento do FGTS dos trabalhadores. Então, da nossa parte do sindicato, nós fizemos tudo o que pudemos. Aliás, além de brigar na Justiça Federal, nós também entramos com as ações na Justiça do Trabalho e cobramos do poder público aquilo que pudemos através do Poder Judiciário, uma vez que lá, o Poder Legislativo, naquela época, que tinha a atribuição de fiscalizar os atos do Poder Executivo, acabou não cumprindo fielmente com sua missão. Por quê? Quando você faz o orçamento do município, Marely, você prevê o que você vai pagar de salário para os trabalhadores, quanto que você vai pagar de INSS e quanto que você vai pagar de FGTS. Ocorre que os governos recorrentes, eles não recolhem esses encargos sociais. E aí resta o que ao sindicato? Brigar no Poder Judiciário. É isso que fizemos. E esses parcelamentos, Leovanir, de gestões anteriores, como esse que citamos aqui do Vosgrau, estão sendo pagos pela prefeitura? Porque esse é um ponto interessante, né? Porque eles estão falando em outro parcelamento. Será que isso está sendo pago? Ótimo, ótima observação tua, Marely. Ocorre o seguinte, primeiro, o projeto que está tramitando na Câmara, que aquele foi rejeitado, o governo Marcelo Rangel mandou outro imediatamente, ele traz algumas curiosidades no meu entendimento. Primeiro, na mensagem do projeto, ele prevê, ele diz que vai parcelar em 60 vezes. Porém, na lei, no projeto de lei, não consta este período. Não consta. Então, a Câmara estaria dando uma autorização para o Executivo, ele pode fazer em 60, mas se quiser fazer em 120, se quiser fazer em 30... É um cheque em branco. É um cheque em branco. Um segundo ponto que chamou a atenção de mim no projeto é que no artigo 2º, Marely, eles estão referendando o termo de confissão de dívida do dia 20 de 6 de 2011. Será que os vereadores que hoje estão lá têm algum conhecimento de como foi esse processo de negociação? Dos valores que constavam nesse termo de confissão de dívida? Então essa é outra estranheza que tem no projeto referendar o acordo lá daquela época. No projeto, se você pegar ele lá no Poder Legislativo, você vai ver que tem a mensagem, tem o projeto de lei e está anexado o termo de parcelamento de confissão de dívida lá daquela época. E nesse parcelamento de dívida, Marely e Laroca, tem também um artigo que me chama a atenção, que é a cláusula 10ª,
aonde ele diz que se o Poder Executivo deixar de pagar 3 parcelas ou deixar de recolher 3 meses, o parcelamento está revogado. Por exemplo, esse parcelamento que foi feito lá em 2011, ele foi descumprido pelo governo atual, porque em agosto de 2015 ele parou de recolher. Então, isso são aspectos que tem dentro do projeto que levanta dúvidas. Agora, você bateu num ponto interessante, Marelli. Qual que é a dívida do FGTS? Alguém sabe? Eu acho que em Ponta Grossa? Eu acho que nem a prefeitura sabe, né? Por quê? Vejam vocês, o município, em 2011, fez um parcelamento de 180 meses para confessar R$ 73.375.917,36 para pagar em 180 parcelas. Isso daria uma parcela de 407, mais ou menos. Daquela data até agora, transcorreram 69 meses. A pergunta é, qual é o valor pago até agora? Qual é o valor da dívida? Aí, nesse projeto não consta. Qual o documento oficial que eu tenho para buscar essa informação? A prestação de contas que é feita a cada quadrimestre, correto? Sim. Se você pegar a prestação de contas do último quadrimestre, que é dezembro de 2016, que foi feito agora em janeiro, ele foi publicado no Diário Oficial de 28, 29 e 30 de janeiro, você vai lá ver o valor da dívida do FGTS, naquela detalhamento da dívida, tá 0. Aí eu volto no quadrimestre anterior para me buscar essa informação. Lá tem 60 milhões. E aí me vem a pergunta. Se você financiou 73 milhões, de lá até agora transcorreram 69 meses, qual é o valor da dívida? 60 milhões, não pode ser. E aí, no projeto de lei aqui, está dizendo, vocês estão, vereadores, vocês vão referendar inclusive aquele termo de dívida de 73 milhões lá de 2011. E tá estranho isso. Os números não estão batendo. Tá estranho. E uma curiosidade, esses 400 mil, ele vinha descontado já do Fundo de Participação do município ou ele era pago pela prefeitura através de bloqueio? Informação extraoficial que era o próprio município que pagava. Então não vinha descontado. O município teria que ir no tirar do bolso e tirar lá e o pagar. dinheiro e pagar. Então esses números todos que eu estou manuseando aqui, que são informações que você pega de um e outro lugar, eles não batem nada com nada. Porque eu tenho uma outra informação que é do Poder Judiciário. Se você pegar as ações judiciais da Justiça do Trabalho, que são ações que o sindicato cuida, de 2011 até agora, foi bloqueado e destinado para fundo de garantia 32 milhões. Então eu continuo perguntando qual é o valor da dívida do FGTS que o município tem. Porque aqui apontou objetivamente esses 18 do Marcelo e mais 7 que ficou do Vosgrau, mas e os 73 de 73, quanto que foi pago? Porque senão nós vamos cair no problema que a Justiça do Trabalho, Marelli, está levantando agora. Foi convocado o presidente da Câmara, Sebastião Mainardes, ele já recebeu esse documento, o Poder Executivo foi convocado, o sindicato foi convocado, o Ministério Público, porque o juiz da segunda vara do trabalho quer saber por que o município não paga fundo de garantia. E todo ano são distribuídas 500 e 600 ações. E aqui, neste caso da dívida que está sendo confessada e pedindo autorização para os vereadores, eu levantaria o seguinte ponto que eu vi, se não me engano, o vereador Rudolfo Polaco preocupado. Ele disse que o parcelamento era um bom negócio para o município porque era juro de 3% ao ano mais atualização monetária. Realmente, se isto na prática viesse a ocorrer, é uma conta quando você compara com um juros de mercado razoável. Só que na prática não é isso que acontece, Laroca e Marelli. O que ocorre é o seguinte, se o governo conseguir dobrar os vereadores para votarem a favorável esse projeto, esse projeto vai trazer muito mais prejuízo para Ponta Grossa. Não para os servidores, não só para os servidores. O que vai acontecer? Os servidores não vão esperar 60 meses para receber o seu fundo de garantia. Os servidores irão ao Poder Judiciário. E no Poder Judiciário, uma ação da FGTS, hoje ela está andando na faixa de 9 meses a 1 ano e meio. E daí o juro, que foi mencionado pelo vereador, não é de 0,25. Não, o juro é de 6% e mais as custas processuais. Então eu diria que fazer esse acordo nesse momento, com esses termos que está aqui, significa você passar uma conta para o cidadão de Ponta Grossa, tá? De pelo menos 20% a mais do que é o valor devido.
20% a mais, que é o custo que tem você discutir isso aqui no Poder Judiciário. Por isso que eu considero extemporâneo e inoportuno o projeto. O governo deveria, primeiro, discutir com nós, servidores, discutir com o Poder Judiciário Trabalhista, que está chamando a audiência pública, o presidente Sebastião Mainardi sabe disso, o prefeito Marcelo Rangel sabe disso, e depois sim, se porventura for possível uma conciliação que fique bom para todas as partes, aí sim manda para a Câmara um projeto de consenso. Do jeito que está hoje, eu entendo que não há ambiente e não é bom. Não é bom para o prefeito Marcelo Rangel, não é bom para os vereadores, não é bom para os servidores e não é bom principalmente para quem paga a conta, que é o cidadão de Ponta Grossa. Porque se você perguntar, Laroca, você quer pagar uma conta com 20% a mais ou com 3% a mais? Se os vereadores votarem favorável a isso, vocês estão dando um cheque em branco para o prefeito para que ele pague a conta pelo menos 20% mais caro do que é o valor devido. Essa é a nossa preocupação, né? E por isso nós temos pedido para os vereadores que convençam o Poder Executivo a fazer um debate com quem tem o direito para receber. O que a gente ouve muito do discurso do Executivo Municipal, Levanir, é de que não tem outra saída. Se não parcelar, não tem a certidão. Não tendo a certidão, não vão poder pagar obras, tanto do governo federal como do governo estadual, não vão poder captar recurso extra-orçamentário. Explica um pouco isso. Eu queria entender isso. E eu aproveito e quero saber, também complementando a pergunta, gostaria de saber qual é a saída, então, que o sindicato aponta para o problema, né? Se eles não querem que parcele, mas o que a prefeitura tem que fazer, então, do ponto de vista do Sindserv? A pergunta não seria bem para nós, seria para o governo, mas como a gente é cidadão, não podemos fugir dela também. Mas é que tem que apontar também soluções, não podemos fugir dela só também. Críticas. É assim, ó. Primeiro lugar, o município, se ele não tiver a certidão de regularidade fiscal, ele não poderá ter acesso a recursos voluntários do governo estadual e governo federal. Ou seja, novas obras, eventualmente que os governos disponibilizem, eles não terão acesso. Porém, as transferências constitucionais não sofrem nem prejuízo. Não é isso. Não é o pânico. Outro detalhe. Fundo de garantia é um direito. Ora, se você não pode cumprir com o direito, como é que você vai querer fazer outro? Se você organizou o orçamento do município para pagar o fundo de garantia e não pagou, quer dizer, agora em nome da falta de certidão de regularidade fiscal, eu tenho que dar uma autorização para dar o calote? É direito, tá na Constituição, tá na CLT, é direito do trabalhador. Então, essa chantagem, entre aspas, a nós não pega. O município tem que fazer o que pode. O município vive a todo momento inaugurando programa novo. Ele sucateia um programa antigo e lança um programa novo. Quer dizer, isso não melhora o serviço público. Então, por isso que você me pergunta qual é a saída. Não, o governo que tem que dar. Porque quem falou que ia pagar o fundo de garantia em dia foi ele. Se ele tivesse dito na eleição, quando ele disputou a eleição lá em 2012, que ele, em relação a fundo de garantia e INSS, que não foi para a Câmara ainda, porque deve o INSS também. Pois eu ia chegar lá, né? Entendeu? Então, se você faz uma campanha, Amarelli, você é candidato a prefeito, e diz, olha, em relação ao fundo de garantia, o INSS, vocês podem ficar tranquilos que eu vou fazer igual o Vosgrau fez. Ia se eleger? Agora, no ano passado, quando o próprio sindicato, você mesmo, Levanir, promoveu debates lá, né? Recebeu os candidatos a prefeito, vocês já sabiam dessa situação do FGTS, que a prefeitura não vinha cumprindo com os pagamentos. Qual foi a atitude do sindicato em relação a não só ao Marcelo, né, os outros candidatos também, mas principalmente ao Marcelo, que concorria à reeleição? Nós vamos colocar agora nos vídeos nossos lá que nós temos a resposta do prefeito, tanto dos dois candidatos. Mas sempre eles foram objetivos em dizer que iriam pagar o fundo de garantia. Nunca durante a campanha ninguém nega que vai cumprir com o direito, né? Isso acontece depois que assume o poder. Previdência. A gente sabe que vai aportar, e falo em 40, 50 milhões. Aliás, ninguém sabe valor. O triste que a gente verificar é isso, que ninguém sabe na prefeitura um valor, chegar a um determinado valor, seja do fundo de garantia, qual é a taxa de juros efetiva, quanto nós vamos pagar de multa para a Previdência por não ter recolhido. Como é que está essa questão previdenciária? O INSS da parte patronal, a informação que temos é extraoficial, porque oficial você pega nos balancetes do município, de que o município não recolhe desde janeiro de 2016 o INSS patronal. Isso deve chegar na casa dos 60 milhões. Olha, uma conta simples para fazer, se é 60 milhões de INSS,
Ele está dizendo que tem mais 25 de fundo de garantia, o resíduo que ficou, mais o que tem do Marcelo. São 60, são 85, que é devido em relação aos trabalhadores. Mas não é só 25, porque tem o resíduo daquele parcelamento 73. Que deve ter lá pelo menos uns 40 milhões para pagar. Que foi pago 60 e poucos meses. São 85, com 40 milhões que possivelmente tenha de resíduo anterior, você tem 125. E você tem uma outra dívida de precatório que esses dias o município foi notificado, que ele está com 3 parcelas atrasadas de mais 111 milhões. Então eu diria o seguinte, faz tempo, Marelli, faz tempo, Laroca, e faz tempo, senhores ouvintes da Rádio T, que a prefeitura está sendo tocada nas costas e no lombo do servidor. E isso precisa acabar, porque isso tem um custo. Isso tem um custo. Cada R$1 que o gestor não recolhe, ele vai pagar pelo menos 30% a mais. Como é que pode? E INSS, fundo de garantia, são despesas essenciais. É como a luz da casa. É como a água da casa. Você, em vez de pagar até o dia 10, não, eu vou pagar depois do dia 10 porque eu pago 30% a mais, eu gosto da Sanepar, eu gosto da Copel, você faz isso? Você só faz isso porque o dinheiro não é teu. Isso eu considero, e aí eu acho que a Justiça do Trabalho está correta, eu considero uma irresponsabilidade. Se você sabe, desde 1900 e bolinha, que tem que pagar fundo de garantia, que tem que pagar INSS, por que não se programa e não paga em dia? E tenho certeza, lanço o desafio, qualquer empresa, a própria rádio aqui, se não cumprir com recolhimentos, encargos sociais, sabe o que acontece? Fecha, desaparece. E o poder público fica fazendo esse tipo de coisa. Então, tudo o que aconteceu na cidade, se você ver, eu dei 3 números aqui de dívida dos servidores. INSS, precatórios e fundo de garantia. São milhões. Quer dizer, isso é falta de respeito para com o direito do trabalhador e, consequentemente, prejuízo para a população de Ponta Grossa. Eu vi aqui uma convocação do juiz Dr. Abelardo, se não me engano, que é o juiz da... Abelar, é da segunda vara do trabalho. Segunda vara do trabalho. Ele convocando para uma audiência pública para a discussão dessa temática. É óbvio que deve ter um número grande também de processos que aportaram na área do trabalho. Me parece que o maior número é do poder público, é isso? Perfeitamente. Nós todos os anos nós estamos entrando com uma infinidade de ações trabalhistas para cobrar o óbvio. E veja o quanto você tem desperdício além do dinheiro. Você tem os procuradores do município, os procuradores do sindicato, tem toda uma estrutura do judiciário que vai ter que discutir se é devido ao fundo de garantia de agosto de 2015 ou não. Mas claro que é, todo mundo sabe. E o ponto que o juiz da segunda vara está levantando, Laroca, é exatamente isso. Mas por que ficar todo momento ações judiciais para cobrar uma coisa que é óbvia? Porque não há divergência de entendimento. É devido ou não é devido? A justiça serve para discutir, dirimir dúvidas daquilo que é conflito, que tem dúvida, mas não coisa líquida e certa como é o fundo de garantia. E realmente, todo ano, como ele parou de pagar em 2015, o sindicato conta isso para o trabalhador automaticamente entra com a ação. Então, realmente, entraram muitas ações, mais de 1000 ações na Justiça do Trabalho para cobrar fundo de garantia. Agora, como é que fica, Levaneira, as negociações em relação ao reajuste, né? Vocês estão pedindo um reajuste de 10% no salário dos servidores, que na verdade isso não é o ganho real, né? O reajuste ali que é a reposição da inflação. Por um outro lado, o prefeito já disse que não tem como nem discutir isso por conta desse parcelamento do FGTS que não foi aprovado. E tem mais um detalhe, o município de Ponta Grossa está com um alerta do Tribunal de Contas do Estado, porque gastou mal, né? Porque gastou demais com o pessoal. Como administrar isso? Como é que está o processo dessas negociações? Já tem alguma reunião marcada com o Executivo? Nós tivemos uma primeira reunião com o Ricardo Linhares, que é o secretário de Administração e Recursos Humanos. Ele, no dia que nós tivemos uma reunião, foi cerca de uma semana atrás, ele disse que não tinha conhecimento da posição da Controladoria e da Procuradoria sobre o assunto. Não houve, objetivamente, nenhuma reunião marcada. Mas em relação a discutir o assunto com o município, eu considero que me parece que teve uma declaração do prefeito Marcelo Rangel misturando as duas coisas, né? Fundo de garantia com negociação salarial. Ele diz que não tem como discutir até que tenha um andamento, seja aprovado esse projeto do parcelamento. Foi o que ele disse. Eu acho que aí que eu considero equivocada a posição do prefeito, e à medida em que ele não conversa com as pessoas que são que não tem nenhum compromisso, só quer contribuir com a cidade, ele deixa de conversar com essas pessoas, ele para de ter uma fonte de informação muito rica. Porque se ele tivesse conversado com nós, talvez não tivesse a posição. E eu digo isso porque os números, e mostrar para ele que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele negociando ou não negociando, o fundo de garantia ele vai pagar por bem ou por mal.
E isso não é, isso é só ele analisar os fatos históricos. Então misturar a negociação da database, simplesmente ele provoca a ira dos servidores no primeiro ano do seu segundo mandato. Eu acho que isso não é um bom negócio, tecnicamente e politicamente para ele. Eu considero equivocado, mas talvez mal aconselhado, ele pega esse caminho do confronto, que não é bom. Não que nós não tem problema nenhum, se ele quiser brigar com nós estamos à disposição. Se ele quiser dialogar, nós também queremos dialogar. E nós temos muitas informações para passar, inclusive dos próprios números do FGTS que estou levantando aqui. De quanto que é a dívida? Quanto que deve para o servidor? Como é que vai pagar isso? Eu também sei que o município não pode colocar uma faca no pescoço e dizer que ele tem que arrumar 150 milhões de um dia para o outro. Isso eu sei, mas na medida que o cara nem conversa, eu considero isso falta de respeito. Nós agradecemos a participação do Leovanir Martins, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Ponta Grossa. Obrigado e um bom dia, Leovanir. Bom dia, Amarelo, bom dia a todos. E eu só gostaria de deixar claro também que está aberto aqui o espaço para a Prefeitura. Nós até havíamos conversado já com o secretário de Gestão Financeira, o novo secretário, que é o Cláudio Grokovics, que é um excelente funcionário de carreira da Prefeitura. Ele se colocou à nossa disposição para participar da entrevista, mas a Prefeitura não autorizou a entrevista, dizendo que a Secretaria de Gestão Financeira ainda está passando por uma fase de transição dos secretários. Seria, então, mais adequado deixarmos essa entrevista para outro momento. Olha, é um absurdo isso, mas e por que não o tio, que é o secretário de Também, Administração e de Recursos Humanos, que é a pessoa que está negociando? Eu gostaria de ouvir Vamos o tio. solicitar a entrevista e vamos ver qual vai ser a desculpa da Prefeitura nesse caso, porque aí não é transição, né? Vamos ao intervalo e daqui a pouco tem mais informações.